Olá, pessoal, eu sou a professora Daiane e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o levantamento de requisitos de um sistema descrito textualmente. Então, nós temos aqui o sistema de reserva de equipamentos de uma escola. E na descrição textual, nós temos algumas características dele. Nós vamos extraindo os requisitos e escrevendo num arquivo textual separado esses requisitos. Então, vamos lá. Vou começar marcando coisas importantes que nós vamos encontrando à medida que vamos lendo esse arquivo. Considere a seguinte descrição sobre o sistema de reserva de equipamentos para uso em uma escola. Cada equipamento tem um código único, marca, modelo e valor de avaliação. Eu considero isso aqui já bastante importante, eu já vou grifar. Os equipamentos são agrupados em categorias e um mesmo equipamento pode pertencer a mais de uma categoria. Isso é muito importante também, nos termos de funcionalidade do sistema, tá? Por exemplo, pode existir um equipamento de data show, que também é um computador, e assim ele pertenceria a duas categorias, é o que ele está explicando aqui. Além disso, existe um relacionamento de composição em que uma categoria, por exemplo, chamada informática, poderia ter dentro dela outras categorias como computador e impressora. Ok. Em seguida ele fala, as categorias, por sua vez, podem agrupar diversos equipamentos. Então, cada equipamento pode ter uma ou mais categorias, e cada categoria pode ter vários equipamentos. Essa é a relação. Cada categoria é descrita por um código único e um nome. Opa, tenho mais uma característica importante. Como o intuito da base de dados é armazenar as reservas dos equipamentos que são utilizados nos setores da escola, também é preciso armazenar alguns dados sobre esses setores. Cada setor é identificado por um código único, um nome e uma localização. Olha, mais algo importante aqui. Além disso, esses setores podem ser de ensino ou administrativos. Para os setores de ensino, eu preciso guardar a capacidade do setor, tá? Quantos alunos cabem ali naquela sala de aula. E, no caso dos setores administrativos, é preciso saber o telefone do setor e o chefe, o funcionário-chefe desse setor, ok? E aí, mais uma regra específica aí para os setores é que cada setor administrativo só tem um chefe. E o funcionário que é chefe de um setor, ele não pode ser chefe de outro setor, tá? É mais uma característica aqui que a gente pode representar lá nas funcionalidades do sistema, tá? É uma regra aqui. Então, continuando, sobre os funcionários da escola, deseja-se armazenar os seguintes dados. Então, mais cadastro aqui para ser feito, tá? Boa parte desse sistema é cadastro, tá? A parte central dele é bem simples. Então, aqui, o último parágrafo vai falar da reserva do equipamento em si. Tendo tudo cadastrado, os equipamentos, os setores, os funcionários, as categorias, está tudo cadastrado. Então, por fim, vem a parte da reserva do equipamento em si, né? Então, quando a reserva, deve-se armazenar um código para identificação dela, o equipamento que vai ser utilizado, o setor e o funcionário que está pedindo essa reserva. Além da data e hora que vai ser retirado o equipamento e a data e hora que ele vai ser devolvido. Então, sobre a reserva, essas são as informações mais importantes para a efetivação da reserva. E aí, uma especificidade da reserva é que cada reserva diz respeito a apenas um equipamento, um setor e um funcionário, tá? Não mais que isso. Embora cada equipamento possa ser reservado várias e várias vezes, ok? Legal, então a gente fez uma leitura geral aqui e a gente vai escrever agora os requisitos para esse sistema. Então deixa eu aumentar aqui, eu vou pegar um editor de texto, a gente vai começar fazendo a visão geral, tá? Então aqui a visão geral, depois os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais, tá? Então na visão geral o que a gente tem? Um sistema para gerenciar as reservas de equipamentos realizadas por funcionários de uma escola. Será que a gente consegue melhorar? Um sistema para gerenciar as reservas de equipamentos para uso em setores por funcionários de uma escola. Então aqui é uma visão geral bem breve do que esse sistema é capaz de fazer, tá? E vamos aos requisitos funcionais. Então aqui vamos numerar os nossos requisitos, tá? Para ficar mais fácil de escrevê-los. E lembrando do padrão, o sistema deve permitir, e aqui eu continuo, como esse meu sistema tem muito cadastro, eu já vou deixar um template pronto aqui, tá? Para facilitar isso. O sistema deve permitir o cadastro de xxx com os seguintes dados, xxx, tá? Então aqui um padrãozinho, fica mais fácil para escrever tudo depois, tá? Tá bem mais fácil. Já vou copiar aqui, colar aqui embaixo. Fica bem mais fácil, tá? Então vamos lá. Primeiro, o cadastro que eu tenho é de equipamento, que vai código, marca, modelo e valor. Então, aqui, cadastro de equipamento com código, marca, modelo e valor. Então, meu primeiro cadastro aqui. Além disso, esse equipamento ele tem uma categoria. Então, vou colocar a categoria aqui, associada a ele, né? Embora a categoria seja um item de informação, né, separado, ele também faz parte do equipamento. Então, meu segundo requisito aqui, eu tenho categoria. Então, cadastro de categoria, que tem o código e o nome. Então, aqui, categoria, que tem código e nome, ok? Depois, nós temos setor, que tem código, nome, localização e tipo. Então, o meu setor tem código, nome, localização e tipo. Legal. Depois, funcionário, código, nome, CPF. Funcionário. Código, nome, CPF, data de nascimento e salário. Beleza. Depois, a reserva em si. Então, aqui, ó, a gente poderia usar a mesma nomenclatura. O sistema deve permitir o cadastro de reserva, tá? Poderíamos usar a mesma nomenclatura. Mas só para deixar claro que a gente não precisa usar sempre esse permitir o cadastro de, nós vamos colocar assim, ó, o sistema deve permitir a reserva de equipamentos com os seguintes dados. Daí aqui a gente vai colocar código,
Aí eu preciso saber qual é o equipamento, o setor, o funcionário, data e hora de retirada e data e hora de devolução. Ok. Então, como estrutura central, nós temos 5 requisitos. Além desses 5, nós temos alguns requisitos acessórios, tá? Que estão aqui no meio para auxiliar a gente a trabalhar esses requisitos iniciais. Então, aqui, quanto ao equipamento, ele fala que cada equipamento pode ter mais de uma categoria. Então, embora aqui a gente tenha colocado, né, que o sistema deve permitir o cadastro com as categorias, a gente coloca aqui, né, no primeiro requisito, categorias, quer dizer que cada equipamento pode ter mais de uma categoria, mas é importante colocar mais um requisito aqui, ó, o sistema deve permitir o cadastro de uma ou mais categoria para cada equipamento. Tá? Então, o sistema deve permitir o cadastro de uma ou mais categoria para cada equipamento, ou o sistema deve permitir o cadastro de equipamentos com uma ou mais categorias, tá? Acho que vai ficar um pouco mais claro. Tomando sempre esse cuidado, pessoal, de ser muito claro, muito conciso, tá? Na descrição. Essa descrição de requisito é isso mesmo, tá? A gente lê, relê, reescreve, apaga tudo, escreve de novo, até conseguir uma descrição que seja bem enxuta. Então, o que mais? Nós temos aqui também uma relação em que uma categoria pode ter outra dentro dela, tá? Então, tem que tomar esse cuidado também aqui, ó. Então, o sistema deve permitir o cadastro de categoria pai, tá? Então, esse conceito de categoria pai, né, é quando uma categoria tem uma outra a quem ela é subordinada, digamos assim, né? É como se fosse a categoria informática, e dentro da categoria informática eu tenho a categoria acessórios, categoria computadora, categoria audiovisual, algo assim, tá? Então, deve permitir o cadastro de categoria pai, tá? Associado a cada categoria. Então, tô aqui só para deixar um pouquinho mais claro, tudo bem? A gente pode escrever assim, tá? É uma maneira de deixar um pouco mais claro que existe essa possibilidade, tá? Então, o sistema tem que permitir que isso seja possível, tá? Não é que é obrigatório, é possível, tá? Continuando aqui, eu tenho sobre os setores, né? Quando o setor é de ensino, o sistema tem que permitir que a gente cadastre a capacidade, tá? Então, aqui, ó, quanto aos setores, o sistema deve permitir o cadastro da capacidade no caso de setores de ensino, tá? Então, no caso de setores de ensino, eu tenho que permitir o cadastro da capacidade. E o sistema deve permitir o cadastro do telefone do setor e do funcionário-chefe do setor, no caso de setores administrativos. Então, aqui na descrição, ele fala que quando o setor é administrativo, é necessário saber qual que é o telefone do setor e o funcionário, que é o chefe do setor, tá? Então, ele fala isso, essa característica aqui que é bem importante. Depois ele fala que o sistema deve permitir o cadastro de funcionários, as informações dos funcionários, né? E entre aqui funcionário e setor tem mais uma relação aqui, ó. O sistema deve permitir que um funcionário seja chefe de um e somente um setor por vez, tá? Então, aqui já deixa bem específico que cada funcionário ele não pode ser chefe de mais de um, tá? De novo, é uma possibilidade, tá? Você tem que permitir que o funcionário seja chefe, não quer dizer que todo funcionário vai ser chefe. E uma vez que ele é chefe de um funcionário, é um setor só por vez, ele não pode ser chefe de mais de um, tá? Então, aqui é mais uma característica ali sobre a parte de setor e funcionário. Continuando aqui, quanto à reserva em si, ele fala que a reserva é de apenas um equipamento, um setor e um funcionário. Então, a gente vai colocar mais aqui para baixo, tá? Uma característica sobre o funcionário, o setor e o... Então, o sistema deve permitir que a reserva seja de somente um equipamento, um funcionário e um setor. Podemos escrever assim, ou talvez o sistema deve permitir que a reserva relacione somente um equipamento, um funcionário e um setor por vez, tá? Para deixar claro que isso não pode se repetir várias e várias vezes, tá? Para não ficar aquela coisa que de repente uma reserva ter mais de um equipamento, ou mais de um funcionário, mais de um setor, não. Ele tá deixando claro que é apenas um por vez, tá? Mais alguma coisa? Não, tá tudo bem. Então é isso aí. Acho que para uma visão geral desse sistema, para os requisitos mais básicos do sistema nós temos aqui, não são todos, tá? Cabem mais alguns aqui, mas eu acho que para uma visão geral
tá bem bacana aqui, tá? Os requisitos não funcionais, eles tratam de características que abrangem um sistema como um todo, ou grande parte tem a ver com critérios de qualidade do produto de software. Estão bem relacionados com acessibilidade, confiabilidade, tempo de resposta, plataforma e outras características do produto de software. Então aqui vamos pensar em alguns requisitos não funcionais que a gente poderia elencar como parte desse sistema específico. Lembrando que, nesse caso, nós não vamos nos basear no contexto que foi descrito, nesse texto que foi descrito, né, como se viesse, né, do cliente. Vamos pensar em características que talvez façam sentido nesse caso. A gente pode imaginar uma ou outra característica de fins didáticos aqui, tá? Para esse exercício especificamente. Então, vamos elencar aqui alguns requisitos não funcionais. Imaginem que esse sistema é usado numa escola e que essa escola, às vezes, ela não tem internet, a internet falha ou as pessoas, né, que vão precisar usar esse sistema nem sempre têm acesso à internet, então esse sistema ele precisa também funcionar offline, embora seja um sistema online. Ele precisa também funcionar offline. Então, um requisito não funcional para ele poderia ser: o sistema deve funcionar no modo offline. Ok, legal. Uma outra característica poderia ser, de repente, o sistema, por ser usado por várias pessoas da escola, tanto funcionários de vários setores administrativos e de ensino, então esse sistema precisa ser de multiplataforma, então pode ser que a pessoa use um sistema operacional, a outra outro sistema operacional, então o navegador que ela vai usar é diferente, então a gente precisa garantir que ele vá funcionar. Então o sistema deve ser multiplataforma, ok? Outra característica que a gente pode pensar é da acessibilidade. Então, os sistemas eles já podem ser desenvolvidos pensando na acessibilidade, por exemplo, para pessoas cegas. Os cegos utilizam outros sistemas para fazer leitura de tela, né? Então, ao desenvolver um sistema, é importante que ele converse com os sistemas que fazem leitura de tela. Então, de repente, possuir interfaces, né, que sejam acessíveis ao sistema de leitura de tela é extremamente importante. Então, o sistema deve possuir interfaces acessíveis a cegos. Ok. Outra característica importante e relevante é a questão da segurança. Esse sistema ele precisa ser seguro do ponto de vista que alguns usuários são aqueles que vão fazer reserva e a esses não deve ser permitido que façam cadastro de equipamento ou de categoria ou funcionário, e outros são administradores do sistema, que eles vão ter acesso a tudo. Então, essa característica, né, de acesso também é algo bastante relevante. Então, o sistema deve permitir autenticação com usuário e senha. Com usuário e senha. É algo bastante relevante também. Outra coisa que a gente pode pensar também é o tempo de resposta, né? Então, quando a pessoa vai fazer uma reserva de equipamento, ela não quer que isso demore muito. Então, especificamente a reserva, que do ponto de vista do funcionário lá da escola, que é a única funcionalidade do sistema para ele, precisa ser muito rápido, né? Então, o sistema deve registrar uma reserva de equipamento em até 30 segundos, algo assim, né? Pode ser menos ou mais, enfim. Só para a gente ter uma ideia aí de um requisito não funcional de tempo de resposta, tá? Então aqui um requisito de cada tipo, tem outros tipos, tá? A lista é grande aí das qualidades, né? Dos critérios de qualidade de um produto de software, mas só para dar uma visão geral, 5 requisitos não funcionais aqui, ter uma ideia de como levantar esses requisitos no caso de um sistema, tudo bem? Por hoje é só, pessoal. Obrigada.